fundamental que toda igreja e todo cristão deveria ser, né? Toda igreja e todo cristão deveria ser o que nós estamos estudando aqui. Nós vimos sobre a adoração, que todo cristão e toda igreja deve ser adoradores, adorar a Deus, adorar a Cristo. Quando você é salvo, essa é a sua primeira função e maior função, porque você vai adorar a Deus eternamente. Eu sempre volto a dizer isso, bato na tecla. Se você não ama adorar a Deus nesse mundo, você vai amar adorar a Deus por toda a eternidade, né? Essa pergunta eu faço constantemente aqui. E esse é o primeiro papel seu, adorador. Não há papel mais importante, mais fundamental, quando você sai do mundo e vem para Deus. Porque você deixa os outros ídolos e passa a adorar a Deus. Você deixa de adorar outras coisas e vem adorar a Deus. Esse é o primeiro papel fundamental. Nós vamos pregar esse banner aqui, e isso vai valer para a sua vida. Independente se você está nessa igreja, independente se você tem 1 ano de convertido, se você tem 20 anos de crente, essa é a sua função principal. E nós já vimos isso. A segunda função principal que nós vimos é sermos agora restaurados à imagem de Cristo. Então, se a gente é salvo, nós fomos tragos, agora eu estou num processo de santificação, onde essa imagem que Adão e Eva quebraram lá atrás, distorcida lá atrás por causa do pecado, essa imagem é restaurada. E o ímpio não tem essa condição de ter essa imagem restaurada, por mais esforço que ele faça, porque ele não veio para Deus, não veio para Cristo. Como que ele vai restaurar essa imagem? Ainda que o ímpio ainda carregue um pouquinho da imagem de Deus, ele nunca poderá ser restaurado a imagem de Cristo, porque primeiro ele nem foi salvo. Então esse é o seu segundo papel de vida cristã, tá? A sua, daqui até a eternidade, até a volta de Jesus, ser restaurada a imagem de Cristo. E nós vamos ver hoje o terceiro aspecto de todo crente, todo cristão. E o terceiro aspecto que todo crente, todo cristão, e aqui a gente começa a ter um divisor de águas, é o discipulado bíblico, um sinal de pureza para com os outros crentes e para com Deus. Irmãos, muitas igrejas vão bem nesses dois primeiros aspectos, ser restaurada a imagem de Cristo e ser adoradores. Mas aqui começa uma divisão muito clara de igrejas que discipulam bem e igrejas que discipulam mal. Igrejas e crentes que discipulam pessoas e igrejas e crentes que não discipulam ninguém. E aqui está um gigantesco abismo entre muitas igrejas e muitos crentes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, nós vamos começar lendo esse texto, Mateus 28. Eu sei que a gente já sabe dessa grande comissão, eu sei que a gente já sabe do grande ID, mas eu preciso despertar vocês para a prática, irmãos. E eu espero que a nossa igreja tenha esse diferencial do discipulado, porque se nós não tivermos esse diferencial do discipulado, nós vamos formar apenas crentes de banco, apenas esquentadores de banco, frequentadores de culto. Isso aqui é um divisor de águas na vida da igreja e eu preciso que vocês entendam e pratiquem isso. Vocês precisam viver o que nós vamos falar agora em Mateus 28, e eu vou começar no verso 18 de Mateus 28. Eu sei que você já sabe da grande comissão, mas a gente precisa ler esse texto. Diz assim, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. E algumas traduções falam ide. O que é o ide aqui? Em muitas versões, é um imperativo, uma ordem. Ó, vá, faça discípulos. Mas é interessante que algumas versões bíblicas não traduz dessa forma. Essa aqui ajudou. Algumas traduzem assim, ó, portanto, indo. O que é o indo? Esse ing do inglês, né? Um verbo contínuo. Esse indo é constantemente. Então, portanto, indo, vamos substituir id por indo. Indo, no grego, irmãos, esse id aqui, como eu falei, ele é uma ação contínua. Apesar dele ter essa força de verbo do imperativo, que é o id, e muitas traduções acertadamente colocam, eu prefiro o indo, que tem uma ideia contínua, permanente, que ele fala assim, portanto, indo, ou id, né, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Bom, irmãos, quando a gente pega esse texto de Mateus, esse indo, que é essa coisa constante, é para todo discípulo. Vocês se consideram um discípulo de Jesus? Se vocês se consideram um discípulo de Jesus, essa palavra é para você. Discipular pessoas, acompanhar pessoas, não é papel só de pastor. Isso
tem que sair da sua cabeça. Isso tem que ser quebrado. É como se fosse uma cadeia, uma algema de descanso. Vocês falam assim: não, é papel do pastor, deixa ele se virar em discipular pessoas, em acompanhar vidas. Não. E é interessante que se você se considera um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, sabe o que é interessante? É que ao mesmo tempo que você é seguidor de Jesus, é discípulo, você também está ensinando outros a seguirem a Jesus. Ao mesmo tempo que você segue Jesus, você ensina outros a seguir. Ao mesmo tempo que você é discípulo, você também faz discípulo. Nós todos não somos discípulos de Jesus, mas nós também temos que ensinar outras pessoas a ser discípulos. E aqui começa com a sua casa. O nosso irmão Sebastião já tem filhos maduros na fé, a nossa irmã Silvia já tem filhos maduros, a nossa irmã Silvana já tem filhos maduros, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Sônia e o nosso irmão Edilson está começando essa caminhada de ter filhos maduros. O primeiro discipulado é na sua casa. Os primeiros discípulos são os seus filhos, é o seu marido, é a sua esposa. Esses são os seus primeiros discípulos. Depois que essas pessoas já estão maduras na fé, ou já estão formados, isso não te isenta de discipular pessoas na igreja. Até mesmo quando você tem filho pequeno, né? Isso também não te isenta. Mas o primeiro local é a sua casa. O primeiro local de discipulado é o seu lar. E de acordo com a palavra discípulo, que significa nada mais do que conjunto de seguidores, olha que interessante, discípulos, né, no plural, é uma palavra que vem desde o Antigo Testamento. A gente não consegue ver o Antigo Testamento como discipulado, já viu? Mas a palavra hebraica lá do Antigo Testamento, tratada como discípulo, corresponde à palavra grega aprendiz no grego. E esse termo aparece 5 vezes na nossa tradução que a gente chama de Septuaginta. O que é Septuaginta? Tem algumas divergências, mas resumidamente foram anciões, né, que pegaram do hebraico e traduziu para o grego. Por isso que se chama de septo, por causa de 70 anciãos hebreus, né, judeus, pegaram aquela tradução do hebraico e traduziram para o grego. Isso é Septuaginta quando você lê. E aí eles pegaram, nessa tradução da Septuaginta, do Antigo Testamento, a gente vê discipulado tanto de forma coletiva, em Gênesis capítulo 18 e 19, capítulos 18, versículo 19, quanto de forma pessoal, uma obediência ao próprio Deus, dos conselhos que ele tinha. Isso está em Deuteronômio capítulo 31. E ação discipulado, irmãos, o que significa isso? O que significa discipular alguém? Significa você impregnar as marcas de Cristo em outra pessoa. Discipulado, eventualmente, envolve a gente estar numa sala fechada para ensinar pessoas? Sim. Há esse aspecto do discipulado, de eu fechar uma salinha, pôr as pessoas lá dentro, né, e ensinar elas. Isso é um aspecto do discipulado. Mas sabe o que é discipulado de verdade? Discipulado de verdade é fazer o que Jesus fez, que ele discipulava as pessoas no caminho. Enquanto elas estavam andando, enquanto elas estavam prosseguindo naquele caminho, ele estava ensinando elas e imprimindo a marca de Jesus ao ponto de eles serem chamados de cristãos, que cristão significa pequeno Cristo. Então eles eram confundidos com Jesus. Não foi assim com Pedro? Pedro não estava lá, né, no pátio, e alguns falaram assim: mas espera aí, você estava andando com ele, você é como ele, né? Ele: não sou não, você é, eu vi você andando com ele. Ao ponto então de você ser confundido com isso. Então, gente, discipulado é quando você pega essas marcas de Cristo e vai impregnando em outra pessoa. Você vai pegando as marcas de Cristo e vai colando na vida de outra pessoa e doando a sua vida em favor dela. Gente, imagine só, Jesus passou 30 anos de vida sem discipular ninguém. Imagine você, 30 anos de crente, nunca discipulou ninguém. Alguém aqui tem mais de 30 anos de convertido? Quem? Ninguém? Você tem mais de 30 anos de convertido? Você se converteu em 89? Então você tem mais de 30 anos. 33, exatamente. Alguém se converteu antes do Lopes? Então tá, o Lopes, vamos imaginar que o Lopes é o Senhor Jesus. 30 anos Jesus vive a vida e não discipula ninguém. Mas exatamente nos 3 últimos anos da vida dele, ele forma discípulos, esses discípulos mudam o mundo. Então nunca é tarde para você começar um discipulado. Nunca é tarde para você começar, porque essa é uma ordem não minha,
Eu não estou aqui mandando você fazer alguma coisa, eu estou aqui apenas reproduzindo uma mensagem. E uma mensagem que você diz que acredita. Uma mensagem que você diz que crê. Eu estou aqui apenas sendo o porta-voz e talvez o tradutor, talvez o que está te ajudando a entender essa mensagem e te encorajar essa mensagem. Mas é o seu papel discipular alguém. E discipular alguém significa você investir tempo naquela pessoa. Significa você investir sua vida naquela pessoa. Eu posso, Deus, irmãos, falar para vocês que eu discipulei pouquíssimas pessoas na minha vida. Se eu for falar assim, foi uma pessoa que eu acompanhei do zero até hoje, posso contar em uma única mão minha. Foram no máximo 5 discípulos. E desses 5 discípulos, eu sei que infelizmente hoje uns não estão na fé, mas foram pessoas que eu me doei por elas. Eu gastei a minha vida com elas. E eu gastei minha vida é isso. Isso é discipular no caminho. Discipular no caminho é você andar com aquela pessoa e ir discipulando ela aos poucos, por todo o tempo que for necessário. Então, irmãos, discipulado não significa você trancar as pessoas na sala somente, né? E dar estudos para ela, é parte também, claro. Mas as pessoas têm colocado o discipulado e reduzido o discipulado a isso, um método de crescimento da igreja, um método de ocupar as pessoas. Não, o discipulado é você pegar aquilo que você já sabe de Jesus e impregnar essa vida de Jesus em outra pessoa. Isso é discipular. E a ação discipular as pessoas, irmãos, é encorajar essas pessoas a andar com Jesus. Não é um método somente, tá? E a igreja tem que compreender que esse verdadeiro discipulado envolve exatamente o que eu falei agora para vocês, a imitação de Cristo. Sabe aquilo que a gente falou, né? Que todo crente é um adorador, todo crente está se transformando em mais semelhança de Cristo, né? Está sendo restaurado em mais semelhança de Cristo. E agora você vai ensinar pessoas a imitar a Jesus. Você vai ensinar pessoas a ser conformado à imagem dele. Então, irmãos, o discipulado era algo tão profundo no ministério de Jesus que a palavra discípulo tornou-se então esse sinônimo de ser cristão, né? De ser alguém discípulo de Jesus. Entretanto, Jesus não apenas fez discípulos, mas ele encorajou nós a fazermos discípulos também. Então, ao mesmo tempo que eu estou imitando a Jesus, eu estou ajudando outras pessoas também a imitá-lo. E sabe, irmãos, essa foi a maior prioridade do ministério de Jesus. Então, a sua maior prioridade, depois de um adorador, depois de estar se conformando à imagem de Cristo, é você discipular alguém. Irmãos, eu já falei para vocês, eu não estou aqui estabelecendo métodos, você deve discipular 12 pessoas como o G12 fazia. Eu não estou aqui estabelecendo método que tem que ser 10, que tem que ser 1, que tem que ser 50, não importa a quantidade de pessoas, você tem que impregnar a imagem de Cristo em alguém. Essa é a sua função. Uma vez nascido de novo pela obra de Jesus, a pessoa necessita então de 2 coisas. Você vai ensinar a sã doutrina e você vai dar testemunho de vida para essa pessoa. Você vai ensinar e testemunhar. Gente, se a gente pega aí sua Bíblia em Mateus capítulo 1. A partir do capítulo 1 de Mateus. Eu vou te ensinar aqui agora uma coisa talvez que você não ouviu ainda. Mateus capítulo 1. Talvez você não tenha ouvido falar isso. Mas é o seguinte. De Mateus capítulo 1 até o capítulo 3, perdão, até o capítulo 4, do 1 ao 4 então de Mateus, vai acompanhando a sua Bíblia. Do 1 ao 4, Jesus está sendo preparado para começar o seu ministério, certo? Aí fala da genealogia, fala do batismo de Jesus, fala da tentação. Jesus está sendo preparado. Do capítulo 4, ele começa o seu ministério na Galileia. E aí como é que começa o ministério de Jesus? Versículo 17, capítulo 4. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino do céu. A primeira palavra do evangelho é arrependimento. Essa é a primeira palavra do evangelho que você vai pregar para o seu discípulo. E aí, você sabe o que Jesus fez do capítulo 4 aqui, finalzinho em diante? Ele começou a ensinar. Aí olha só, capítulo 5 é Sermão da Montanha, capítulo 5, né? Capítulo 6 ele vai continuar o seu ensino. E o capítulo 7 ele também vai começar o seu ensino. Aí olha só o capítulo 8. Então, primeiro a gente tem a apresentação da história de Jesus, até o capítulo 4. Do final do 4 em diante ele está ensinando. E do 8 agora em diante ele só vai ensinar as pessoas, aliás, ele vai
a demonstrar para as pessoas o que ele tem que fazer. Aí ele vai, cura, ensina as pessoas. E aí, meus irmãos, a partir do capítulo, e é esse capítulo aqui, eu não estou lembrado agora de cabeça, onde ele envia os 70 discípulos. Os irmãos viram isso aí? Onde ele envia os 70, deixa eu ver, lembrar aqui, é antes, né? Onde ele envia os 70 discípulos. Se alguém achar esse capítulo, me fala. Onde ele está enviando os 70. Vamos lembrar aqui. Se alguém achar, me fala onde ele está enviando os 70, ou 72 em algumas versões. Bom, eu não sei, irmãos, onde é que ele estava isso aqui, mas ele envia os 70 um momento aqui. É porque eu acabei me perdendo aqui e não lembro o texto. Mas Jesus envia os 70 discípulos, ou 72. E aí, então, após ele ter demonstrado, então primeiro mostra a história de Jesus, depois ele ensina, depois ele demonstra para as pessoas e depois ele acompanha quando ele envia os 70. Depois ele acompanhar, ele está perseverando com os discípulos e no final eles enviam os discípulos. Essa é a sequência nossa quando você vai discipular alguém. Você vai ensinar para essa pessoa o Evangelho, como Jesus fez no Sermão da Montanha. Depois você vai demonstrar, sabe assim, você vai andar com ela e você vai demonstrar como é que tem que ser feito. Depois você deixa ela fazer sozinha, mas você vai acompanhar. E depois que você acompanhar ela, você vai perseverar com ela e por fim você vai enviar aquela pessoa, vamos assim dizer, né? Você vai largar para que ela também faça outros discípulos. Os irmãos entenderam essa sequência? Primeiro você ensina, depois você vai lá e demonstra, depois você vai acompanhar com ela fazendo, depois você vai andar com ela, perseverando com ela e por fim você vai enviar ela. Vamos imaginar que isso é um trabalho de marceneiro. Então, vamos supor que eu estou ensinando a Ana Clara marcenaria. Quando a Ana Clara chegar lá nos primeiros anos de vida dela, eu vou só explicar para ela. Falar, isso aqui é um MDF, isso aqui é uma serra circular, isso aqui é um tico-tico, isso aqui é uma grosa, né? A grosa que hoje nem usa mais isso, né? Mas antigamente usava para afinar as madeiras. E aí você vai ensinando as ferramentas e vai ensinando para ela. Vai chegar um momento que você só ensinou. Aí então você vai praticar, você vai demonstrar, corta a madeira assim, você vai lá, corta na prática, na hora de montar é assim que monta e tal. Vai chegar um momento então que ela foi ensinada, ela observou você fazendo e aí chega um momento que você vai acompanhar ela fazer. Falou, vamos fazer junto? Aí você deixa ela fazer um pouquinho. Vai lá, monta aí, como é que se monta o armário, como é que começa, como é que corta a madeira, e você está lá junto acompanhando. Aí você vai perseverar com ela até ela aprender. O dia que ela aprender, é hora de você enviar aquela pessoa. É isso que você vai fazer no discipulado com alguém. Você vai ensinar, vai demonstrar, vai acompanhar e perseverar e por fim você vai enviar ela. E foi exatamente o que Jesus fez, irmãos, em todo o Evangelho de Mateus. Irmãos, é interessante a gente mostrar isso, que nós devemos então instruir as pessoas, nós devemos acompanhar as pessoas e nós não podemos negligenciar essa prioridade que a gente diz, como a gente falou, eu não tenho tempo. Não diga não tenho tempo, fale para si mesmo, não é a minha prioridade então fazer discípulos. Infelizmente, meus irmãos, a igreja hoje não tem praticado e dedicado esse discipulado. As pessoas resumem o discipulado a um ensino formal, a trancar as pessoas numa sala e achar que aquilo ali é o discipulado. É o que eu falei, envolve parte disso, mas é você gastar tempo com ela e você investir naquela vida. E esse discipulado, irmãos, sofrido, gastado, onde você está gastando pela sua vida, foi exatamente o que o Senhor Jesus fez por aqueles discípulos. E eu quero terminar simplesmente lendo um parágrafo, dizendo o seguinte: o desgaste sofrido por essa palavra que a gente vê no nosso dia a dia, ele deixou de ter os verdadeiros sentido bíblico, discipulado, e a igreja infelizmente não tem conseguido avançar. Pessoas não são discipuladas, pessoas não sabem mesmo identificar a diferença entre uma igreja verdadeira e entre uma igreja falsa.
porque ela não conhece o verdadeiro trabalho do discipulado. Então, irmãos, isso tem sido muito danoso. Por que tem sido danoso? Por aquilo que nós estamos experimentando nos nossos cultos. Estamos experimentando, às vezes, só pessoas que frequentam a igreja vão embora para sua casa. Estamos experimentando só pessoas que são assistidoras de culto. Mas nós precisamos apresentar essas pessoas como verdadeiros discípulos. Esse é o terceiro desafio da sua vida. Além de ser um adorador, além de ser restaurado a imagem de Cristo no processo de santificação, você vai ter que formar discípulos. Tá bom? Nós vamos continuar. Tem mais 2 etapas dessa nossa jornada. Fique aqui conosco até a gente encerrar esses nossos estudos. Amém? Bom, eu vou encerrar a gravação. Alguém tem alguma dúvida, pergunta que queira fazer?